Está no ar, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim que visa esclarecer e discernir assuntos relevantes e atualizados na retidão da palavra pura. O podcast Aldim. Shalaim de Al-Shamashia, povo abençoado, povo Aldim. Está no ar mais um Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Nesse nono episódio, vamos com o tema Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, os irmãos que compõem essa humilde mesa Kadosh, essa mesa pura, o irmão Roberto Flávio, a irmã Maria Pacheco, os irmãos que estão ali nos bastidores, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Breno Oliveira, e eu, Gilson Mar Fronteiro, cumprimento vocês que nos dão o privilégio da sua audiência e fica desde já o nosso carinho e orações por você, que nos ajuda dando seu like, compartilhando e fazendo seu comentário. Que Allah abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Vamos, então, com esse tema, Batalha Espiritual. Vamos em 1 Kéfas, 1 Pedro 5, no versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na emuná, na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, meus irmãos, batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Al enfrentam durante suas vidas contra essas hostes do mal, né? É importantíssimo que todo Yaldim ele saiba o que é batalha espiritual e qual a implicação disso na sua vida. Algumas pessoas, ou Yaldins, parecem acreditar que se achegar a Yalcha os remove da batalha, mas, na verdade, o oposto é o que ocorre. A batalha, de fato, começa quando a pessoa se torna Yaldim. Todo crente em Yalcha está no meio de uma guerra invisível, meus irmãos. E é em cima disso que nós vamos hoje, em Verdades e Mentiras. Essa guerra espiritual, o que acontece? Em 2 Timóteo 2, o versículo 3 diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Yalcha. Então, nós temos que suportar, né, também sofrimentos. Então, parece que muitas vezes essas guerras espirituais parece que é um teste feito sobre cada um dos irmãos. Será que eu posso pensar assim? Será que eu posso pensar que essas guerras espirituais são principados e potestades mesmo que estão vindo em direção a mim? Ou é o próprio Criador que está testando para ver como é que está a minha capacidade de enfrentamento? Eu vou deixar o espaço aberto em cima desse pequena base aí, para a gente construir alguma coisa, claro, de acordo com a experiência de cada um. Eu não sei nem... Vamos cumprimentar, né, a nossa bancada, como já cumprimentamos, hoje reduzida, com o irmão Roberto Flávio, com a irmã Maria Pacheco. Eu não sei quem vai começar primeiro. Pode ser o irmão Roberto Flávio, que já abriu o microfone, que eu já vi. Louvado seja. Fica à vontade, meu irmão. Que eu abençoe. Glorial, shalom dos amados irmãos. Sejam bem-vindos nesse podcast Verdades e Mentiras. E a gente está aqui apenas para cooperar, somando no corpo do Mashiach para a edificação. Bom, irmão Gilson Mar, mediante a sua fala aí, podemos dizer que essa batalha espiritual ela pode dissipar em duas esferas. Esfera espiritual e esfera terrena. Ela pode ser permissiva da parte do Pai para nos testar, para nos levar a níveis espirituais para a sua aprovação, e muitas das vezes são legados que nós, seres humanos, acabamos deixando para que sejamos atacados. Então, a batalha espiritual nos coloca em confronto com o inimigo que, apesar de ser invisível, é muito real. Então, essa batalha espiritual, ela ganha dimensão em vários aspectos, né? Quando Shaul ele escreve a sua carta em Efésios, capítulo 6, ele vai dizer lá que devemos andar aparatado, né? Aparatado.
com toda a armadura. Por que ele fala isso? Porque é necessário estarmos revestidos dessa armadura do Pai para resistirmos aí esses conflitos que são, muitas das vezes, diários. E ele pode ramificar para várias áreas. Área emocional, área psicológica, área física mesmo, onde enfermidades manifestam na matéria, que a medicina não consegue descobrir, na área financeira, né? Na área emocional e talvez a pior área, a área espiritual, que leva as pessoas ao quê? Ao tédio, leva as pessoas à depressão, à opressão, né? São vários tipos de flagelo que podem acontecer nessas lutas diárias espiritualmente. Passo a falar aí para a nossa querida irmã Maria aí. Aleluia. Irmã Maria Pacheco. Aleluia. Batalha, né? É um período de luta, né? Contra obras e as suas práticas e forças. Forças, às vezes, invisíveis, né? Que nós percebemos. E a batalha, eu acho assim, a batalha, tem dois tipos de batalha. A batalha consigo mesmo, com o seu próprio ser, com a sua própria mente, né? Com o seu eu, né? E a batalha, e batalhar através também da palavra, com outros, de revestir, ser revestido, receber, conhecer a palavra, para que a gente possa estar ali numa posição através do Ruá, não através do homem. Que a palavra do Eterno diz que todos que são guiados pelo Ruá são os filhos de Yahweh. Agora, quanto o irmão perguntou essa batalha que surge mediante a nós, o que a gente vê por aí? O que a gente vê, muitas vezes, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, a gente vê muito no sistema, às vezes até no meio dos Yaldins, dizendo, é o inimigo, o inimigo fez, o inimigo não está brincando, o inimigo está fazendo isso, o inimigo, né? Mas todos nós somos provados, e a nossa fé, ela é provada. Onde você vê isso, irmã Maria? Aqui, primeira carta de Pedro, 6, vou começar o 6 e o 7. Eu poderia ler antes, que é coisa tremenda que tem antes, mas para ser rápido e breve, vou deixar o 6 e o 7. Ele diz, em quem vós grandemente vos alegrais, em Yahshua Mashiach, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristado, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em quê? Em louvor, em honra, em glória, na revelação de Yahshua Mashiach. Agora, como explicar isso, irmã Maria? Como explicar que essa prova da vossa fé se ache, que ela é provada assim como o ouro, se ache em louvor? A palavra do Eterno diz, e ao diz que ele em Salmos, em Salmos 46, diz que Yahweh é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeríamos, ainda que a terra se mude, né? Ainda que o reino se abale, né? Ele diz que Yahweh está no meio dela e ela não será abalada. Então, como é que se vai se achar em louvor? Quando estivermos passando por esta luta, é necessário que em nós haja uma confiança. O que é que diz lá o Hebreus 3,16? Não abandoneis a vossa confiança, pois ela tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, depois de haver de feito a vontade de Yahweh, possa alcançar a promessa. Aleluia. Então, amado, ali, quando nós estivermos passando por essa situação embaraçosa, é preciso respirar um pouco,
buscar aquilo que Yahweh tem prometido para nós e estarmos confiantes de aquele que fez a promessa, é poderoso para cumprir. Aí sim vai se achar, esta prova dessa fé, ela vai se achar em louvor a Yahweh, em honra, porque confiamos. Porque a fé, ela tem que ser exercida na hora da dificuldade, na hora que estamos a passar por situações difíceis. E é nesta hora que nós estamos passando difícil que temos que buscar no grande tesouro, que é a palavra do Pai, é como um tesouro, e desse tesouro te dá uma preciosa joia, uma preciosa promessa, para que nós possamos olhar para ela, estar atento para ela. Pois o próprio Yahweh disse, lá em Romanos 8, diz, né? Yahweh está falando, dizendo que Yahweh disse, se aquele que nem o próprio filho poupou, como não dará com ele as demais coisas que pedimos? Então, amado, então assim, essas provas, nós temos que, neste momento, confiar. A palavra que eu deixo para você, confiança naquilo que o Pai escreveu, falou e disse, né? Então, passa a palavra para você. Então, eu vejo assim, minha irmã, olha só, meus irmãos, eu vejo que nós estamos num sistema, num sistema que está todinho pavimentado, todinho organizado para formatar a mente das pessoas, inclusive dos Ialdins, porque ele quer retirar o Ialdim. Então, os desavisados são as pessoas que estão no mundo aí, que não sabem o nome do Criador, não confessam a fé nenhuma, então estão vagando. Então, esse está na mão do inimigo. Então, o que a gente vê muito com isso, né? O Ialdim, recebeu os nomes sagrados, então teve um novo nascimento, tem um preparo, está no processo de purificação, de limpeza, mas aí ele ainda se permite, porque a esposa, ou ao contrário, né, o esposo, não confessa a mesma fé, então eles estão ali na sala com a televisão ligada. Aparecem aquelas imagens. É claro que, talvez, muitas vezes, a pessoa se deixa levar e acaba sendo seduzido pelaquela imagem da televisão. O cônjuge que vem da outra peça, eu estou conjecturando aqui para ver se a gente facilita, constrói uma visão. O cônjuge vem da outra peça da cozinha e fala com o que tu estás vendo aí? Vou trocar de canal, esse canal. Muitas vezes acontece isso, né? Aqueles programas que tem, né, de divertimentos, então a mulherada já está com pouca roupa ali. Então, o que acontece? Parece que o homem se deixa levar, muitas vezes até a mulher. E isso entra na mente e faz uma bagunça que promove alguns desejos, algumas vontades que não estão, que depois isso vai atrapalhar. E isso é convertido em guerra espiritual. Como é que a gente pode receber isso? Porque isso, a gente vê a humanidade, a gente vê as pessoas à nossa volta, elas estão sendo formatadas, as suas mentes, através desse sistema de coisas. É o sistema cultural, é o sistema de música, o sistema de comunicação que está envolvendo e tomando conta da mente das pessoas. Eu queria que os irmãos abordassem um pouco isso, irmão Roberto Flávio. Consegue? Fica à vontade. E primeiramente, é preciso entender o que é provação e o que é ataques espirituais. Provação, a Escritura vai dizer que é aquilo que o pai, ele prova os seus filhos na sua obediência, na sua confiança, como foi colocada aí, e na sua perseverança. Isso é provação, que vem da parte do pai. Por exemplo, eu podia dar um exemplo aqui lá no Gênesis, onde tudo começou. Lá no capítulo 3, do verso 1 ao 3, você vai ver a narrativa. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o soberano tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Yahweh disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Então você vai ver ali uma fala de persuasão. Né? Você vai ver uma fala de persuasão. Ali está havendo o quê? Um ataque espiritual, uma batalha espiritual.
mas a mulher estava instruída mediante aquilo que o próprio Criador tinha os instruído. No verso 2 ela vai dizer, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Verso 3, mas Iau disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então, você vê que isso é uma prova, o Eterno provando a obediência daquele casal, mas ao mesmo tempo com a permissão de um ataque espiritual da serpente, do diabo, seja lá o que for. Então, qual seria ali o resultado positivo? Ela resistir, como até o próprio Kéfas escreveu lá, né? Ele falou, ó, sujeitai-vos a Iau, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem que entender o que é provação da parte do pai, ao mesmo tempo com a permissão de ataques espirituais e se posicionar. E qual é o posicionamento? Revestido de Efésios capítulo 6, como Shaul escreveu a Querilar de Éfeso. Falou, ó, vocês têm que estar com toda a armadura, toda aparatada. E lá no final do texto, eu não vou ler para não ficar extenso, ele vai dizer, e depois que vocês estiverem com essa armadura, é necessário ficar firme. Não é só colocar a armadura. Soldado, em combate ou em sentinela, ele tem que ter uma postura. Existe um perfil, né? A gente sabe que aquele que está na guerra, nessa batalha espiritual, nós somos considerados como soldados, né? Soldados desse exército poderoso. Em outra esfera, filhos, mas no campo de batalha nós somos colocados como soldado, e o soldado ele precisa estar bem treinado. E esse treinamento vem o quê? Através da instrução da palavra. Então, quando eu sou provado pelo Pai, é necessário eu estar firmado na palavra para discernir, para ter sensibilidade, o que é provação com a permissão de um ataque espiritual e, muitas das vezes, batalha espiritual, ataque espiritual, por estar vulnerável em alguma área da minha vida ou dando brecha, legalidade, para que esses ataques se tornem uma batalha espiritual ferrenha. Então, nesse caso aí, tem que correr para onde? Para a sombra do onipotente, não tem jeito. É obviamente que a Querilar do Mashiach, enquanto aqui tiver nessa caminhada, nós vamos sofrer esses ataques. Mas muitas das vezes esses ataques, com a permissão do Pai, é justamente para nos provar obediência, convicção e postura mediante a nossa emuná, Então, provação com a permissão do Abba de ataques espiritual é uma coisa, e batalha espiritual por estar afastado de algo, ou talvez caminhar não tão convicto, dando brechas, deixando a desejar nas nossas convicções. Muitas das vezes nós damos, legados para que esses ataques eles venham sobre cada um de nós. Então, meu irmão, mas essas formatação, esse sistema de coisas que está na mão do inimigo, que sabemos que quem está no comando é o inimigo. Então, está tudo formatado, está tudo sistematizado na mão dele. Ele está formatando a mente das pessoas. Então, esse sistema de coisa está sendo uma guerra espiritual. Por isso que o Yaldin tem que se apartar de tudo para conseguir uma nova vida. É mais ou menos assim? E a irmã Maria Pacheco quer falar um pouco? Fica à vontade. Aleluia, louvado seja Yahweh. Boa noite mais uma vez, né? A todos, esqueci até da outra vez da boa noite. Boa noite a todos, Shalom de Alcha. Amado, o Yaldin, ele tem, aquele que conhece a palavra de Yao, né? Filho de Yao, Yaldin quer dizer povo de Yao, né? Significa aí povo de Yao.
ele tem que ter uma postura diante do pai, diante de tu, né? Porque assim, ó, em Provérbio 1:10 diz assim: filho meu, se os pecadores te querem conduzir com blandícia, não consintas. Então, o Yaldim, eles têm que estar apercebido das coisas. Porque o Yaldim, como eu falei antes, ele é guiado pelo Ruá. Guiado pelo Ruá do Pai. E ali, diante do Ruá do Pai, quer na ausência dele, como tem lá eu estava olhando aqui em Filipenses 1:27, que diz, quer na ausência, quer na presença do Pai, né? Deixa eu me abrir aqui para ver como é que fala aqui, que a pessoa, como deve se comportar. Também fala em Filipenses 2, né? Desenvolver a vossa salvação com temor. Deixa eu ver Filipenses 2, aqui, que é muito interessante, Filipenses 2. A gente vê o próprio exemplo de Yaucha, né? Deixa eu começar aqui. Ele diz, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte no madeiro. Por isso, o Iau o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que no nome de Yaucha se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yaucha Mashiach é o Criador. De sorte, amados meus, de sorte, amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora também na minha ausência. Então, em todo lugar, o nosso Pai, ele está. Né? A gente não diz, não, porque eu estou na frente dos meus irmãos, eu vou ficar comportadinha, eu vou ficar assim. E a nossa palavra e o nosso modo tem que ser sim, sim, não, não. E também nós temos que ser a mesma pessoa em todo sentido. Não é uma hora eu estou falando assim e outra hora, amados irmãos, tudo bom? Como vai? Dissimulando, eu sou quietinha, eu sou não sei o quê. Você tem que se expressar como você é em qualquer lugar. Você tem que ser aquela mesma pessoa. Não é estar com duas palavras de acordo com o ambiente, não, do seu modo de falar. É de ser obediente muito mais obediente na minha presença, também na minha ausência. Assim operai a vossa salvação no temor e tremor. No temor e tremor, operar e o quê? Desenvolver. Desenvolver como? Como é que eu vou desenvolver? Que a salvação foi dada por Deus. Eu estar ali em obediência, já mostrou acima, no versículo acima, que ele foi obediente até a morte, no madeiro ali. Ele diz assim, porque Yahweh é que opera em vós, tanto querer e efetuar, segundo a sua vontade. Meus irmãos, vejam bem como fica grande a guerra para o Yaldim, de forma que muitos se assustam e desistem na fé. Porque, olha só, o Yaldim que está em Yausha, né, virou uma grande guerra para ele, porque daqui a pouco a esposa dele não está acompanhando. Então, ele já está lutando contra esse sistema de coisas que está formatando a mente da esposa. Então, a esposa quer ver a novela. Ele já não quer, ele já está com a visão, ele já está dizendo que isso está fazendo mal. Aí a esposa quer ir no cinema, ele não quer, isso está fazendo mal. E aí, quer dizer, a guerra que já está gerando dentro dele, porque ele já não está a mesma coisa, ele quer formar Yausha nele, ele está gerando Yausha dentro dele, ele está gerando. E a esposa, ele também quer para a esposa também conquistar a esposa ainda, ele ainda quer ser. Então a guerra se torna dupla. Então, isso acontece mesmo de fato. O que está acontecendo aí, irmão Roberto? Como é que nós vamos fortalecer o povo Yaldim? Na verdade, essas batalhas espirituais, elas sempre existiram, né? Quando Shaul escreve a segunda carta aos Coríntios, a sua Querelá, no capítulo 10, verso 3 e 5, ele vai escrever assim, ó: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas sem Ial para destruir fortalezas. Destruamos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Ial. E levamos cativo
todo pensamento para torná-lo obediente em Yahushua. Então você vai ver que nessa hora, nesses conflitos, principalmente que acontece dentro dos lares, é nessa hora que nós temos que mostrar o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual. Porque o próprio Shaul também escreve dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Foi colocado aí, como o irmão falou, existe, sabe, uma hierarquia no mundo espiritual. Existe os principados, que nós sabemos que são espíritos que comandam legiões. Existe as potestades, né? E existe a hoste da maldade, ao meu ver, é a classe que eu consigo identificar que talvez seja a pior. Por quê, irmão Roberto? Porque ela trabalha no campo da mente. Ela acaba influenciando as pessoas usando o quê? O pensamento, usando o ardil, e esses conflitos eles acabam surgindo. Então, nessa hora, qual é o conselho, irmão Roberto, então, quando eu travo essa batalha espiritual dentro da minha casa? Eu tenho que provar para mim mesmo maturidade e crescimento espiritual para lidar com essa situação. Isso é fácil? Não, é um desafio até para um crescimento. Porque o próprio Yahushua, a própria Escritura, em várias passagens, vai dizer que o maior problema, onde o problema está generalizado, é dentro da nossa própria casa. Se nós pegarmos o livro de Zacarias, ele vai falar isso. Se nós pegarmos o livro de Miqueias, ele também vai falar isso. Se nós viermos para a nova aliança, nós vamos ver aí, o próprio Yahushua falou, a casa vai estar dividida por amor ao meu nome, pelas pessoas tomarem uma postura de ficar ao meu lado, de seguir os meus conselhos. Então, isso já vem avisando. Né? Eu sou um Yodim, mas eu tenho que ter toda essa consciência do que está ou o que pode acontecer mediante essa minha postura. Então, ao meu ver, qual seria o remédio para essas coisas? Eu me fortalecer segundo a palavra. Eu preciso estar firmado em Efésios capítulo 6, 11 e 13. Eu preciso ler Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 5. Eu preciso estar na primeira epístola de Kefas 5, 8 e 2 Coríntios 11, 14. Eu preciso estar me fortalecendo, sabe? Isso vai me dar um suporte, isso vai me dar o quê? Sustentação espiritual para que eu saia vencedor nesses conflitos e nessas batalhas espirituais, principalmente no lugar onde a gente permanece boa parte do nosso tempo e da nossa vida. Irmão Josué. Irmã Maria Pacheco, traz o teu engorde aí. Aleluia, né? Numa situação dessa, amado, a palavra, ela sempre tem uma direção para nós, nos orientar, para que a gente possa seguir de acordo com a palavra do Eterno. Ele disse, se alguém não for digno de deixar pai, mãe, filho, ou mulher, por amor a mim, não é digno de mim. Então, se um parente ali é um empecilho, não é que você vai deixar abandonar, você vai ficar na sua casa, mas você vai seguir de acordo com a direção do Ruá na tua vida. Tu vais, como é que se diz, estar com o teu esposo ou com tua esposa, fazer os seus trabalhos, como é que se cozinhar, lavar, passar, né, trabalhar, chegar, dar atenção a ele, tudo. Mas, em primeiro lugar, amar Yahweh sobre todas as coisas. Ter sobre ele todas essas coisas, esse amor. Então, aqui também em Mateus, a gente vê aqui, ó, Mateus, aqui 16, que diz assim, ó, e disse Yahushua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Está com aquela situação, está com aquele marido ali difícil, ou com aquela mulher difícil, mas, às vezes, né, às vezes a gente vê essa dificuldade muito grande, mas para Yahweh nada é impossível, e muitas vezes, eu digo a vocês, mulheres, nós vencemos calada, em oração, entregando ao Pai, sem dar uma palavra,
sem contenda, sem briga, sem nada. Ali em oração, entregando ao Pai, não desejando mal para o marido, se o marido for irritado, bravo, não desejando, pedindo a bênção de Yahweh sobre ele em oração. Porque com as nossas orações, elas são respondidas. E às vezes permite essas coisas sobre nós, mas a nossa oração é respondida. E Yahweh pode todas as coisas e pode endireitar. Porque aqui ele diz assim, renuncie e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, eu vou abandonar, eu vou deixar, eu não aguento, meu marido está pressionando, minha esposa está, aí eu vou sair. Saiu. Se alguém quiser salvar a sua vida, eu vou salvar, que eu não aguento essa situação. Perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Como mais uma vez eu vou dizer, o que nós necessitamos é conhecer o poder de Yahweh sobre tudo e sobre todos. Porque para ele nada é impossível. E se você tem uma situação dessa na sua casa, é você orar, entregar a Yahweh, e vai chegar o tempo dele mudar este quadro, mudar a situação de cada vida, de cada um. Né? Então, é necessário, o que é que Yahweh diz lá em Hebreus 12, 6? Que é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e é galardoador. O quê? Que recompensa aqueles que o buscam. Que ele vai dar isto, ele vai nos ajudar, não vai nos deixar nesta situação difícil. Esta é a minha palavra, Shalaim de Alves. Aleluia, louvado e adorado seja o dos exércitos. Nós estamos no 9º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse tema, Batalha Espiritual. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Enquanto isso, dá teu like, comenta aí e compartilha. Enquanto fizemos esse rápido intervalo, vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeyahweh.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahweh e Yahusha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia. Vamos lá então, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, nesse 9º episódio. Vamos com esse tema, batalha espiritual, que está tremendo, né, meus irmãos? A irmã Maria Pacheco, numa fala, ela quase chegou aqui num
um questionamento que eu ia trazer, que eu vou trazer agora, né? Porque a gente vê que alguns equívocos acontecem entre o meio do povo e Aldim. Quais esses equívocos? A subestimação e a supervalorização. A subestimação e a supervalorização do inimigo nessa batalha espiritual. Uma subestimação de que subestima de que está ganho, está vencido, então subestima o inimigo, e a outra é a supervalorização, que toda hora está falando, como a irmã Maria Pacheco quase trouxe, né? Ou trouxe, né? Falando muito no inimigo. Aí vem ele, cuidado que aí vem ele vai te pegar, ele vai vindo. Então parece que está vendo um bicho-papão ali. Então, são duas situações. Uma é a subestimação, é achar que está ganho, já venci, e a outra é a supervalorização. As duas coisas podem fazer mal e podem fazer bem, é isso que eu trago. Então, vamos ouvir o irmão Roberto ou a irmã Maria Pacheco? Pode deixar para a irmã Maria Pacheco primeiro, acho que a irmã Maria Pacheco está querendo falar. Será que não? Aleluia. Eu vou trazer uma passagem, amado, aqui, em relação a isso, como o irmão falou, né? Em estar confiante demais e em estar, né, subestimando, né? Ali, né, diante do Pai. Eu acho, na minha opinião, né, e pelo que eu vou trazer a respeito aqui na Bíblia, que nós devemos ter a confiança em Deus. Nós devemos ter a confiança nele, porque ele está acima de tudo, está acima de todos. E eu vou trazer um fato aqui, né? Porque tem muita gente que diz assim, olha, tu está dando legalidade ao inimigo. E eu vou mostrar que tem muitos que foram provados sem dar legalidade. É a prova da vossa fé, da vossa confiança, como eu trouxe agora no primeiro. Que muitas vezes acontece coisa conosco, mas Iau quer, às vezes, compreender o que está dentro do nosso coração, dentro de nós. Então, aqui no livro de Números, tem uma passagem aqui muito interessante, em Números 23. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3, que diz assim, então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque, como Balaão dissera, e Balaque a Balaão, oferecer um novilho e um carneiro sobre o altar. Então, Balaão disse a Balaque, fica aqui junto ao teu holocausto, e eu irei, porventura, o Iau me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, te notificarei, Balaque. Então, foi ao lugar do alto. Então, a gente sabe a história, não vou contar, porque vou contar um pouco, não vou ler o versículo todo. A gente sabe que ali Balaão foi chamado pelo rei Balaque, o rei Moabita, para amaldiçoar o povo de Israel, o povo que estava saindo do deserto ia passar pelas terras Moabita. E ali, quando estava ali, Balaque chamou ele para dar ele um preço, pagar um preço a ele sobre o que ele iria fazer, e mandou fazer altares ali, para ali depois consultar Iau a respeito do que ele poderia fazer para trazer uma maldição sobre aquele povo. E o que foi a resposta de Iau? Aleluia. Então, aí diz assim no versículo 17, vindo ele, eis que estava junto ao holocausto, o príncipe dos Moabitas, e com ele disse, pois Balaque, disse-lhe, pois Balaque, que coisa falou Iau? Perguntando. Então, proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Iau não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Eis que eu recebi, ele diz aqui, eis que eu recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Iau, seu criador, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Iau os tirou do Egito, as suas forças são como de um boi selvagem. Aí diz assim, pois contra Jacó, nem vale,
feitiçaria nem encantamento contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, que coisas tem Ial realizado por este povo. Aleluia. Então, amado, ali, aquele povo inocente, nem sabia o que estava, os planos que estavam sendo planejados para ele, de querer trazer o mal sobre ele. Mas Ial ali não permitiu. Tremendo demais essa situação, né? Ial ali não permitiu, porque ele diz, ele não é homem para que minta, porque ele disse, certamente, abençoando, te abençoarei. Né? E ele não volta atrás. Então, ele não permitiu. Aí as pessoas falam assim, mas as pessoas dão legalidade a Ial, falam uma coisa, dão legalidade para fazer isso. Eu vou mostrar aqui que Jó não deu legalidade nenhuma ao pai. Foi o que aconteceu com Jó. Aleluia, louvado seja Ial dos exércitos. Aqui, ó, no livro de Jó, capítulo 3. Jó era o quê? Era um homem temente e justo diante de Ial. A gente sabe como era Jó. A preocupação de Jó era com seus filhos, como seus filhos viviam. E Jó ali era um homem rico, era um homem, não deu legalidade nenhuma a Ial. Mas o que foi que aconteceu com Jó? Jó entrou naquela situação que vinha dos 3 amigos, falar de sua situação ali difícil, das coisas, dizendo a ele que ele, mostrando que ele estava em pecado, que estava em isso, cada um dizia uma coisa. Cada um amigo dizia uma coisa de Jó. E Jó ali, né, diante daquela situação difícil que todo mundo sabe, né, ali, que foi que Jó disse? Jó disse aqui, ó, no versículo 3, eu até anotei aqui, Jó 3, 24, diz assim, Jó diz aqui assim, ó, porque antes do meu pão, ele diz, versículo 24, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Jó já estava na mente. Temer que isto pode acontecer. Aquilo que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. O que é que acontece? O que é que Salmo 139 diz? Que ele nos sonda e nos conhece. Ele, antes que houver uma palavra em nossa boca, ele já conhece o nosso pensamento. Então, ali, Jó temia, Jó receava, e aquilo tudo que ele temia e receava veio sobre ele. Ele disse, nunca estive tranquilo, por isso que eu digo, é onde está vossa confiança, em vos converteres, como diz Isaías 35. Isaías 35, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para eu mostrar aqui que é que diz Isaías 35, 15, que digo. Isaías 30, capítulo 30, versículo 15, que ele diz assim, aleluia, louvado seja Ial. Porque assim diz Ial, o Criador de Israel, em vos convertedes, né? Aí estaria o teu descanso, seria salvo, no teu sossego, na tua confiança, estaria a vossa força, mas não quiseste. Tem que estar na confiança, como eu disse, tem que confiar que Ial está acima de tudo e de todos, né? Como Jó disse aqui, o que eu receava me sobreveio, né? Então ele diz aqui no versículo 26, nunca estive tranquilo, nunca, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Veio sobre Jó a perturbação. Louvado seja Ial. E outra coisa, irmão, que acontece muito no meio do povo, é o povo, que isso já está se falando até cientificamente, é o povo ser preso pela boca, pelo que ele fala. E da forma que ele fala, vai acontecendo. Onde é que a gente vê isso? Número 14, 28. A gente vê isso aqui, ó. Número 14, deixa eu ver aqui. 28, quando Ial fala para o pessoal, diz assim, 27, vou começar do 27, dizendo, até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Eles têm ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmura contra mim. E disse-lhes, vivo eu, diz Ial, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
E assim vai, o cérebro dá um comando daquilo que você está dizendo. Se você dizer nada dá certo na sua vida, nada vai dar certo. Tudo dá errado, vai ali, é um comando, porque ali você trouxe aquilo na sua mente, né? Então, louvado seja Yahweh. O que deve fazer? Deve ter a confiança de Yahweh, renovar esta mente em Yahweh, né? Para que coloque coisas boas, como eu digo de novo, promessas da palavra de Yahweh, tesouros que ele tem guardado aqui. Shalaim de Alcha, vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. Aleluia, tremendo demais, louvado seja. Então, irmão Roberto Flávio, essa subestimação, essa supervalorização, ela existe? Isso é prejudicial? Essa subestimação de achar que tá ganho o inimigo, ou outra turma que acha que aí vem ele está vindo, cuidado que ele está aí atrás de ti, está atrás do armário, vai te pegar, cuidado. Como é que é essa coisa aí? Vamos lá, para essa escritura. Eu tenho. Eu vejo por um lado diferente, até porque baseado em alguns textos da Escritura. Então, Yohana escreveu na sua epístola, no capítulo 5, na primeira epístola dele, no capítulo 5, 4 e 5, como é que eu devo estar para ter essa confiança que a irmã acabou de citar aí agora? Como é que devo estar e como deve estar a minha vida e a minha confiança? Está aqui. Primeira epístola de Yohana, capítulo 5, verso 4 e 5, diz aqui: o que é nascido de Yahweh, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Yahshua é o filho de Yahweh. Aqui tem uma observação a ser feita. Aí eu venho aqui agora para as Escrituras, numa narrativa de Lucas, no capítulo de número 11, e também está em Matitial, capítulo 12, 43 e 45. Diz assim: a maneira de agir Satanás traz essa titularidade. Diz assim: quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chegar e encontra a casa varrida e em ordem, então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. E Yahshua, ele curou várias pessoas de enfermidades espirituais, de possessão. Tem uma fala que Yahshua entrou no templo e curou um homem lá, e aquele homem entrou para dentro do templo, glorificando, né, enaltecendo a Yahweh. Mas, quando Yahshua entrou dentro do templo, Yahshua encontrou com aquele moço de novo, segurou em seus braços e olhou para ele e falou: ó, tá feliz? Tá livre do ataque espiritual? Vai e não peques mais, para que coisas piores não venha acontecer sobre a sua vida. Então, eu creio dessa forma que esses ataques espirituais, não valorizando, ele vem e, mediante o comportamento e a emuná de algumas pessoas, ela pode sentir sim o baque. Porque o inimigo, ele sabe muito bem quem é quem. Tem outra passagem lá em Atos dos Apóstolos, uma passagem muito conhecida, eu gosto muito de citar, que os filhos de Cefa, filhos de sacerdote, os filhos de Cefa, Cefas eram os sacerdotes. E aí eles viram o Ruá Kadosh usando Shaul poderosamente, e eles queriam aquele poder também. E se aproximaram lá daqueles demônios e tentaram expulsá-los. E aqueles espíritos malignos falaram para aqueles filhos de Cefas:
conhecemos a Yalcha e sabemos muito bem quem é Shaul. Mas e vocês, quem são? E a Escritura vai dizer que aqueles espíritos malignos, eles vão atacar esses supostos homens que tentaram expulsá-lo. Então, eu não tenho dúvida, até porque, com muita humildade aqui, eu vivi muito isso no sistema religioso. Existe isso, irmão Alberto? Existe, e não só dentro do sistema religioso. Fora também, eu evidenciei muito isso, e eu sei que isso é real. Mas o inimigo, ele sabe verdadeiramente, irmão Josimar, aqueles que professam a fé verdadeiramente no Abba e no Machia. Ele sabe muito bem. Qual é o problema de muitas pessoas? É porque acham que conhecem o nome de Yal e Yalcha, eles podem estar imunes. Uma coisa que eu sempre falei nas minhas lives, você pode jejuar, você pode orar, você pode consagrar sua vida, você pode fazer o escambau, desculpe a terminologia, mas isso não te deixa imune de ataques espirituais. Nós vamos ver várias passagens aqui de ataques espirituais na vida de homens e mulheres de Ial. Porém, qual era a diferença? Aonde o inimigo não conseguia prevalecer? Mediante a sua emuná. E o Rama escreve isso. A única coisa que vai fazer vocês vencer essas batalhas espirituais é a sua emuná no Machia. É no nome do Machia que nós fechamos a boca do leão. É no nome do Machia. Ele nos dá esse poder, ele nos dá essa autoridade. Agora, precisamos entender que o inimigo, ele está aí 24 horas por dia querendo só uma brecha. O próprio Kefas vai ensinar. Ele falou, irmão, vocês têm que ser sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário está ao derredor de vocês, bramando como um leão, só querendo uma brecha. Só querendo uma brecha para vos atacarem, para vos devorar. A própria Escritura vai nos mostrar que um dos discípulos de Yalcha deu brecha, e as Escrituras vai dizer que o próprio Satanás entrou nele. Ah, irmão Roberto, mas foi para se cumprir as Escrituras. É outra questão. Mas mediante aquilo que Judas procedia e tinha em sua mente, aquilo ali, irmão Josimar, não tenho dúvida que aquilo ali era uma brecha para que ele pudesse ser agora o quê? Possuído para realmente fazer aquilo que estava escrito. Então, qual é o nosso conselho? O que a Escritura vai dizer? Aquele que está limpo, faça o quê? Procure a se limpar mais. E aquele que está sujo, faça o quê? Se suja mais. Ou você está dentro, ou você está fora. A minha maior preocupação aí, com esse movimento sobrenatural, através dos nomes que vieram sobre nós, é a religiosidade que já está no meio de muitos. É a religiosidade, e como eu vejo isso, irmão? Como eu vejo isso, irmão Josimar? Mediante o comportamento de muitas pessoas. Mediante o comportamento de muitas pessoas. Então, o que eu tenho que fazer, então? É fazer aquilo que Iohanna, lá na sua carta, na sua epístola, deixou. Isso a gente tem até que ler, se possível, todo dia. O que é nascido de Ial, capítulo 5, verso 4 e 5. O que é nascido de Ial vence o mundo. Ele já está enfatizando. Você é nascido de Ial? Então não tem ataque espiritual, não tem provação que vai te jogar por terra. Você é nascido de Ial, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa emuná, pô. Aleluia, irmã Maria Pacheco. É a nossa emuná. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Yalcha é o filho de Ial. Não adianta querer invocar outro nome, outros ídolos, que vai dar ruim.
esses ataques vão vir ferronhamente na vida dessas pessoas. Fico por aqui. Irmã Maria Pacheco. Aleluia, tremendo demais essa exposição que o irmão trouxe, Roberto, aí a respeito, todo aquele que é nascido de Ial vence, né? Vai vencer o mundo, esta é a vitória de quem vence o mundo, a vossa emuná, que é um dos frutos do Ruá que o Pai nos deu, né? Esta emuná que é conhecido como fé aí no mundo. Então, esta fé faz vencer, né? Em relação, amado, até aqueles ruache, né? Que o irmão leu sobre o espírito ali, que o demônio que entrou. Eu peguei até esse texto aqui em Lucas 11, e aqui está assim, dizendo assim, ó. Eu vou falar um pouquinho dele aqui. Diz assim, que dizia que Yauxa expulsava esses demônios pelo Beuzebu, né? Olha, ele disse assim, se eu expulso esses demônios por Beuzebu, por que expulsam os vossos filhos? Né? Eles, pois, serão vossos juízes. Aí diz assim, mas se eu expulso os demônios pela mão de Ial, certamente a vós é chegado o reino de Ial, que é o reino, o governo, o domínio, é nesse que o irmão disse, o irmão Roberto falou, nesse que é nascido, eles certamente, se eu expulso Ial, é chegado a esta pessoa que eu tirei, o reino de Ial. Aí ele diz assim, aí ele explica aqui no 22, mas sobrevindo, ele diz assim, quando o valente guarda armado a sua casa, quem era? O inimigo, guardando, estava dominando. Em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, Yauxa, mais valente do que o inimigo das nossas horas, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte o seu despojo. É ali que, consequentemente, chegar do reino dos céus. Por isso que também ele diz aqui, quem não é comigo é contra mim. Ele diz, né? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, é quando ele diz, né? É nesse que espalha, é nesse que lutar. Que esse ruá, esse espírito da maldade, ele age agora em quem? Efésios 2 diz, ele age nos filhos da desobediência. Quando diz aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. E aquele, como o irmão Roberto disse, que aquele que é, por isso que precisa vencer, né? Precisa ter esse nome, precisa ter Yauxa, para que possa vencer, para que não possa vir essas mazelas, esse mal, e nós possamos até esta emuná, confiante, cada vez mais, no Ial, que nos guardará e nos livrará do maligno, porque diz, fiel é Ial, que vos guardará, e vos guardará do maligno. E até na Epístola de João diz isso, né? Em Tessalonicenses 3 diz que ele guardará do maligno. Então, Aleluia. olha só, diante disso tudo, dessa guerra, eu convido os irmãos para abrir as escrituras aí, para acompanhar minha leitura em Romanos 7. Eu vou começar no 20. Abre aí as escrituras para acompanhar. Aqui o apóstolo Shaul, carta aos Romanos, ele está tendo uma crise aqui. Vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui. Romanos 7, a partir do 20, diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Ial, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem a parte boa, né? Dou graças a Ial por Yauxa Mashiach, nosso Salvador, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Ial, mas com a carne, a lei do pecado.
Então, vamos retornar lá no que eu comecei. O irmão Roberto, quer falar um pouco sobre isso? O irmão tem... Aleluia. Shaul ele vai fazer agora uma conjectura quando ele acabou de, no que você acabou de citar lá em Carta aos Romanos, no capítulo 7, lá no final, quando ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte, né? É uma batalha, uma guerra espiritual de santificação, de posicionamento, ao contrário daquilo que os nossos membros carnal quer. Então, ali havia uma guerra muito grande. E ele vai dizer: quem me livrará, né? Miserável de homem que sou, e quem me libertará deste corpo da morte? Ou quem me livrará do corpo dessa morte, né? Ele estava ali ilustrando que, antigamente, era vários tipos de sentença em Roma. Uma das sentenças de Roma também, para aqueles que eram julgados e sentenciados, dependendo do seu delito, principalmente quando era um delito de homicídio, eles pegavam o cadáver daquela pessoa e amarrava sobre aquela pessoa que estava sendo sentenciado. E a sentença é aquele cadáver ir apodrecendo gradativamente, amarrado no corpo daquela pessoa que recebeu a sentença. Paulo compara agora o pecado, a batalha, essa luta, como um cadáver apodrecendo em nós, querendo nos levar o quê? A sucumbir à vontade do Criador. É coisa profunda mesmo esse texto que você leu aí. Então ele presenciou muitas dessas sentenças de ver o sentenciado carregando um cadáver, um defunto, sobre o seu corpo, amarrado. E conforme aquele cadáver ia entrando em estado de putrificação, com certeza trazia doença para aquele sentenciado. Então a morte era lenta. Além de carregar aquele peso, né, da morte de um morto, já pensou carregando um peso de uma pessoa morta sobre si, e aquela pessoa, sabe, se decompondo? Tu imagine só, outro dia eu estava me imaginando, falei: meu pai, isso é terrível, né? Então ele compara essa batalha espiritual, né, essa luta da carne contra o espírito, mais ou menos assim, algo que está morto em nós, mas a gente no espírito, nessa matéria ainda carregamos isso, e temos que ficar atento com essas realidades. Nessa mesma carta, no capítulo 13, ele vai escrever no verso 12 e verso 14 para a gente que já está firme nessa caminhada, vencendo esses obstáculos mediante a nossa imonar, mas com algumas com alguma advertências. Ó, Roberto, tu tá aí caminhando, ó, irmão Josimar, ó, irmã Maria, estamos caminhando, estamos firme, mas preste bem atenção. Então, no capítulo 13 de Carta aos Romanos, verso 12 e verso 14, eu vou ler nessa tradução aqui, que diz assim: a noite está quase acabando. Quer dizer, esse mundo é tenebroso, não é isso, irmãos? Ó, a noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. É uma postura, não é? É uma caminhada firme. Não em orgias, que é obras da carne, não é isso? Em bebedeiras, não em imoralidades sexuais, depravação, não em desavença e inveja, ao contrário. Revistamos-se de Al-Shalmachia e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa batalha espiritual para os Ialdins, que estão convictos na sua caminhada. Essas são as nossas batalhas. Essas são as nossas batalhas. Diferente de ataques espirituais. Essa batalha eu venço
através daquilo que Ohana escreveu e nós já lemos. Como, irmão Roberto? Como? Através da minha emuná. O que é nascido de Ial vence o mundo. Shaul era nascido de Ial? Era, através do rastro. Mas mesmo assim, irmão, ele escreveu essa carta aí que o irmão acabou de ler, carta aos Romanos, capítulo 7. Olha a batalha que ele travava. Ele falou, rapaz, eu tenho consciência que eu tenho que fazer o bem. Eu tenho consciência que eu tenho que fazer as coisas certas. Porém, há uma luta dentro de mim terrível que quer me levar ao declínio para que eu venha o quê? Pecar contra o Criador. Essas são as nossas batalhas espirituais, diferente de ataques espirituais. Batalha espiritual é tudo aquilo que os meus olhos pode trazer como concupiscência à minha carne. Então, batalha espiritual é diferente de ataques espirituais. Isso aqui que eu quero deixar bem claro. O que é um ataque espiritual, irmão Roberto? Ataque espiritual é tudo aquilo que, com a permissão do Pai, que o inimigo age na minha vida. Mas por quê? Para me provar? Não. Até porque o Eterno, ele não precisa fazer mais isso, porque ele conhece. Ele conhece o nosso ontem, conhece o nosso agora e conhece o nosso amanhã. Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver a nossa resistência através da nossa emuná. Mas como muitas das vezes o adversário entra em nossas vidas? Quando nós, infelizmente, negligenciamos algumas situações e abrimos brechas. Essas brechas, elas é certa de um inimigo querer aprontar. Então, qual é o problema de muitas das vezes a gente não conseguir compreender isso? Olha só, provação espiritual é uma coisa, batalha espiritual é uma coisa, ataques espirituais é outra coisa, Tem gente que não acredita nem em Yau e nem em Yauxa. Essas pessoas estão com a porteira aberta. Mas tem um momento que esse ataque espiritual ele se tornou uma batalha. Porque está sendo o ataque, está vindo o ataque, está vindo o ataque. E aí, quando eu vou confrontar, vai virar batalha. Porque... Isso. Como eu entendo isso que vira agora a batalha espiritual? Quando vem os ataques espirituais em pessoas que eu amo, em pessoas que eu quero bem, quando vem na minha casa. Então se torna agora para mim uma batalha espiritual. Porque eu tenho que fazer o quê? Contra-atacar através da minha emuná, através das minhas armas espirituais, que é o quê? Jejum, oração. E muitas das vezes o resultado não vem de imediato como eu quero. Então, se eu não nutrir a minha emuná para que eu continue firme, eu gosto muito de uma passagem. Talvez era isso que eu ia falar. A coragem desse enfrentamento. Porque tem muitos irmãos que se prostram porque não dá vontade nem de levantar da cama. Porque se eu levantar da cama, eu vou ter que bater de frente, vou ter que me posicionar. E de onde eu vou tirar essa vontade de sair da cama para despertar esse irmão que está caído, que está se acordando 1h da tarde? É isso aí. Tem uma passagem que nos retrata, nos faz lembrar uma batalha espiritual que o próprio Elisha travou. Quando Elial passou, quando ele falou lá que ia ficar um tempo sem chover, 3 anos sem chover. Aquele povo ficou na prova. Aquele povo estava em quê? Estava numa batalha espiritual ou estava sobre ataques espirituais? Ele lançou uma fala e o pai falou, assina embaixo. Falou, contigo não vai acontecer nada. Vai para o ribeiro de Queriate. Quando tu secar aquele ribeiro lá, quando tu beber toda aquela água do ribeiro, enquanto isso eu vou mandar os corvos para te sustentar. Quando acabar a água do ribeiro de Queriate, ou de Quiriote, você vai para Serepta, porque lá eu já provi para você. Mas aquele povo estava como? Num sufoco só, esperando passar o prazo. Mas agora, quando está chegando o prazo,
quando está chegando o prazo, agora ele vai para o Carmelo. Ele vai lá para o cume do Carmelo e diz as Escrituras que ele leva o seu moço. Ele crava o joelho na terra, ele coloca a boca no pó e começa a orar o Abba. E ele vai dizer para o seu moço, vai lá agora, na ponta do penhasco e vê o que você vê. O que você vê. E aquele moço vai 1, 2, e volta para ele e fala, eu vejo lá eu não vejo nada na primeira ida, eu não vi nada, na segunda eu não vi nada, volta a terceira. Mas o que eu quero dizer é que o profeta continuou na posição de oração. Ele ficou firme. Na primeira ida do seu moço, não aconteceu nada. Na segunda ida do seu moço, não aconteceu nada. Mas na terceira ida, o moço volta e ele pergunta, o que tu viu? Ele falou, eu vejo uma nuvem muito pequenininha. Mas característica da nuvem, fala para mim, era semelhante a um formato da mão de um homem. E ele falou, então, agora eu vou sair da posição que a batalha já foi vencida. Qual é o problema de muita gente? Que começa, mas quer ver o resultado de imediato. E aí cai na apostasia, cai no desânimo, cai no marasmo. Ô, irmão Josimar, o irmão Maria Pacheco, o irmão Roberto orando, estou jejuando e não acontece nada. Não acontece nada aos teus olhos naturais. Mas ao mundo espiritual está um mover tremendo. Está um mover tremendo. Se Daniel não perseverasse nas suas orações, o anjo não podia descer com a resposta da sua oração. O problema todo é esse aí. Então tem batalha espiritual vezes ataques espiritual. Daniel estava numa batalha espiritual, contrapartida do anjo de Ial estava em quê? Recebendo ataques espirituais do inimigo, do príncipe da Pérsia. É ou não é, irmão? Então, quando a gente está em batalha espiritual, tem muitas pessoas que estão sobre ataque espiritual. Há uma diferença muito grande, né? Por exemplo, a gente vai para a guerra e aí a gente fica numa trincheira. A gente está numa batalha sobre ataques do adversário, não é assim, meu? Eu estou só conjecturando para a gente entender. Eu estou na trincheira, eu estou guardado. Eu estou na sombra do onipotente. A guerra está comendo solta, mas tem gente que está em linha de fogo. E eu, como estou dentro da trincheira, eu estou coberto, eu preciso fazer o quê? Esperar o momento certo para contra-atacar o nosso amigo, o nosso inimigo. Então é mais ou menos assim que acontece com a nossa vida. Bom, voltando aqui o texto para encerrar minha fala, 1 Kéfas, capítulo 5, versículo 8. Vou terminar minha fala aqui. 1 Kéfas, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. É um alerta ou não é? Para a gente ficar como? Esperto, ficar atento, ficar ali ligadinho, porque o couro come. E Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz, portanto, submetam-se a Ial, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Aleluia, tremendo demais. É o 9º episódio de Batalhas, ou melhor, 9º episódio de Verdades e Mentiras, podcast Aldinha, com o tema Batalha Espiritual. Irmã Maria Pacheco, traz a tua contribuição, minha irmã, que nós queremos te ouvir. Quem me salvará, né, deste corpo do pecado, né? Quem me salvará? Aquele homem pecador diante de Ial. Mas, assim, este homem ainda estava, eu acredito, sem alça ainda, né? Porque o Ialdinho, ele não peca voluntariamente. Está lá em Hebreus 10. Não tem esse desejo de estar pecando.
não peca assim, está direto no pecado, né? Porque quem me salvará? Yahshua. Então, este homem estava debaixo de pecado ainda, precisava de um encontro com Yahshua. Então, vamos ler aqui em Romanos 6,6, diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele no madeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou então inutilizado, tem outras versões que diz, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, né? Ora, se já morremos com o Machia, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Sabendo que, tendo o Machia ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Olha, de uma vez morreu, juntamente aqueles que estão com ele, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Yahweh. Aleluia. E o versículo 12 diz assim, ó. O versículo 12 diz aqui: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Depois do encontro com Machia, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahweh, né? Como vivos dentre os mortos, né? Porque o corpo do Machia está vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Yahweh como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, porque até a lei estava o pecado, né? Mas debaixo da graça. Aí depois pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De nenhum modo. De modo nenhum. Não sabeis vós, para quem vos apresentarem por servos, para lhe obedecer, sois servos? Daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí ele dá, aí tá aí. Tu vais obedecer do pecado, se tu continuar do pecado, vai ser do pecado para quê? Para a morte. E se for da obediência para a justiça. Mas graças a Yahweh, que sendo servos do pecado, obedeceste de coração agora a forma e a doutrina de que foste entregue a ti. Agora tu pode obedecer, agora tu pode ouvir a voz, porque há um ruá do Pai que habita em ti, que te ajudará, como diz lá em Gálatas 5, 16, diz assim, aleluia, diz assim, versículo, digo, porém, andai em ruás, no ruá, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o ruá, e o ruá contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Pois se sois guiado pelo ruá, não estáis debaixo da lei. Por isso que eu disse que até a lei, o pecado estava no mundo. Por isso que o salmista Davi diz, bem-aventurado, Romanos 4, bem-aventurado o homem a quem Yahweh não imputa pecado, cuja transgressão é perdoada, porque foi perdoada ali, em Yahshua Mashiach. E, além de mais, aqui também, em 1 Pedro 4, 1, 1 Pedro 4, 1, diz assim, aleluia. Ora, pois já que o Mashiach padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, o tempo que resta para nós, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Yahweh. Aleluia, louvado seja Yahweh, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrice, glutonarias, bebedice, a abominações e idolatrias. E acham estranho, agora, tu não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissolução,
e ele fica blasfemando de vós. Eles acham terrível, porque tu não anda nesse mesmo desenfreado, neste caminho, porque agora, se alguém está em alça, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vou deixar só Hebreus aqui, capítulo 10, que mostra aqui, louvado seja Yahweh. Deixa eu ver aqui, versículo. Chegamos com paciência. Aqui, ó. Aleluia. Não rejeiteis a vossa... Não, mais para cima aqui. Aqui. Ele diz assim. Aleluia. Quando ele diz assim, não deixando a vossa congregação, como é costumes de alguns, mas verem quando vai aproximando aquele dia. Aí ele diz aqui também, aqui no versículo 26, pois, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, veja só o que ele diz, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ele diz, quebrando alguém a lei de Moisés, naquela época, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. Quanto maior castigo cuidais vos será ser julgado, merecedor, aquele que pisar o filho de Al, estiver por profano, né? Tiver por profano ali, o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, ao ruá da graça do Pai. Porque sabemos bem aquele que diz, minha é a vingança, minha é a ira, darei recompensa. E outra vez, o Ial julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão de Ial. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de seres iluminado, suportais grande combate e aflição. Em parte fosses feito espetáculo e vitupério, tribulações, em parte fosse participante fosse assim participante com os que foram tratados, porque também vos compadecesse das minhas prisões. Aqui é Shaul já falando, que compadeceu das prisões dele e que foi lá falar com ele. Né? Louvado seja Yahweh. Então, amado, até aquele versículo ali, não era mais para baixo ainda não. Então, essa certa expectação horrível de juízo, de ardor. Então, isto nos leva ao quê? A andar diante de Yahweh, como Yahweh manda. Porque ele diz em Colossenses 3, se já ressuscitasse com Yahusha, buscai as coisas que são do alto. Como fazer isso? Nós devemos fazer como diz em Efésios, vou deixar aqui Efésios 4, aqui diz assim, ó, que a gente manda que a gente tem que se revestir do novo homem que foi criado, aleluia, e 4:23, que diz aqui assim, ó, louvado seja Yahweh. Ele diz assim, 4:23, e vos renovei no ruá, a vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Yahweh é criado em verdade, justiça e santidade. Então, devemos nos revestir deste novo homem, né, para que possamos agradar o nosso Pai. Louvado seja Yahweh. Esta é a minha contribuição. Aleluia. Demais, louvado seja Yahweh. É isso, nós temos que nos revestir do novo homem, é isso que dá a transformação, que forma a nossa emuná, a nossa fé. É isso que eu peguei nesse podcast, nesse 9º episódio, Batalha Espiritual, em que nós vemos que tudo é pela fé, tudo é pela emuná. O irmão Roberto Flávio trouxe lá em 1 Yohana 5, 4 e 5, né? Eu vou ter que ler de novo, né? Porque todo o que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahusha é o filho de Yahweh? Uma pergunta. Louvado seja Yahweh. Então, tremendo demais, meus irmãos. Tudo vai do nosso posicionamento para fortalecer a nossa emuná. E aí, nós fortalecendo a nossa emuná, tendo posicionamento em Yahusha, declarando, clamando pelos nomes, nós vamos até Efésios. Efésios que o irmão também anunciou, mas não chegou a falar. Né? O Efésios 6, conhecido, Efésios 6, Efésios
Opa, bota aí. Efésios 6, 6:10, né? 6:10, as armaduras ali, né? Vamos do 6:10 ao 20. Eu vou ter que trazer aqui nesse final do 9º episódio. Vamos lá, diz assim, para abençoar você aí que está ouvindo. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Criador e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de alvo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de alvo, toda, não é um pedaço, é toda a armadura de alvo, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quer dizer, muito entendimento, né? Louvado seja, vamos no 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da emuná, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Ruach, que é a palavra de Al, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Ruach, e vigiando nisto em toda a perseverança e súplica por todos os puros, os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o segredo do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Então, meus irmãos, para você aí que está enfrentando problemas, dificuldades no seu lar, dificuldades em casa, até no particular mesmo, sozinho, está com dificuldade de enfrentamento, está sentindo dificuldades em nos levantar, para se posicionar diante de alguma coisa, clama ao Criador em nome de Yahshua, com convicção, com fé, emuná, que é algo maior, meu irmão, e tu vai sair dessa. A saída não está em receitas medicamentosas. Meu irmão, agarra, com toda a palavra, com todo o respeito para você que está fazendo um tratamento e que também pode estar sendo usado esse tratamento, mas consagra, então, esse medicamento, esse médico que está te fazendo tratamento, consagra, fala com o Criador, pede para abençoar tanto o médico que está conduzindo o teu tratamento, como todo o comprimido que tu toma. E tenho certeza, tu vai sair dessa, meu irmão, tu vai vencer essa luta, porque nós estamos juntos, estamos em Al, em nome de Yahshua Mashiach. Ficamos por aqui, meus irmãos. É o 9º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, Batalha Espiritual. Gratidão, meus irmãos, aquele abraço. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros de Al, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, quem pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa,
e Yahusha, a salvação dos que creem. E você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.